Boa noite. Esse vídeo é para a gente entrar no questionamento, porque depois de qualquer derrota já existe uma tendência comum, que é descobrir um culpado e ficar martelando em cima do culpado, que não tem nada. Quer dizer, a questão agora com a derrota para o Liverpool foi as substituições mal feitas. A primeira coisa, eu não acho que tenha sido, mesmo que não tenham surtido o efeito desejado, que as substituições tenham sido mal feitas. E eu acho bastante extremamente desagradável, isso que motivou o vídeo, é que comentaristas pagos que tenham sido jogador de futebol, como o caso Zinho, né, fez 4 minutos falando, culpando Jorge Jesus, como ele errou nas substituições, como ele deveria ter feito, sem explicar o motivo, porque como se ele tivesse não tivesse um raciocínio por trás das substituições, e o Zinho, por acaso, ou tantos outros, foram incapazes de explicar o porquê teria sido feito. Foi da cabeça dele, uma coisa sem necessidade, ou havia uma necessidade, um raciocínio por trás. Então o comentarista ele tem que destrinchar o contexto da substituição, por que elas aconteceram, né? Então aqui eu vou tentar dar o meu ponto de vista. Eu não acho que as substituições tenham sido erradas. Elas apenas não surtiram efeito em um jogo que estava extremamente difícil. O Liverpool estava com total vantagem no jogo. O Flamengo estava... quando o Liverpool se fechava, o Flamengo não tinha a menor penetração na defesa do Liverpool. O meio campo, a meio da área estava frente à área. Os meio-campistas não tinham qualquer penetração. O Flamengo tinha boas jogadas pelos lados do campo, mas não pelo meio. Então a Arrascaeta pro Vitinho, o Flamengo tentando, o Arrascaeta estava cansado, jogou bem, fez uma boa partida, mas estava cansado. Era um jogador pelo lado do campo que tem um chute forte fora da área. O Vitinho conseguiu fazer 2 jogadas, inclusive a jogada com o Lincoln poderia ter sido sair do gol. Era uma jogada que, se por um pouco mais de sorte, podia ser indefensável. Foi a jogada de maior perigo, né? O Diego, por caso do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro também estava cansado, e o Diego as últimas vezes que ele entrou e teve participação, a participação foi positiva. Então, quer dizer, o técnico não tem como adivinhar que o jogador que tem sempre entrado positivamente não vai render dessa última vez, compreende? Era uma tentativa, porque o jogo... tentar terminar o jogo antes da prorrogação seria vantagem do Flamengo, porque o Flamengo, na prorrogação, o Liverpool estava muito mais inteiro, então o Flamengo estava decrescendo fisicamente, enquanto o Liverpool estava se mantendo nesse ponto. O Flamengo quase chegou, quer dizer, poderia ter estratégia, vamos ganhar de qualquer jeito, vou mostrar nada, e ficar se defendendo agora e virar para os pênaltis. O Flamengo não teve essa estratégia, foi corajoso de tentar uma vitória nos minutos finais. Não deu certo, mas era o que tinha que ter tentado mesmo. Tá entendendo? O Zinho, porque possivelmente por amizade do Abel, que criticou a troca do Abel pelo Mister, ele não teve coerência nenhuma. Um cara que foi muito importante para o futebol, foi importante para o Flamengo, mas me desculpe, ele está mais interessado na amizade com o Abel do que com a análise, o bem-estar do Flamengo. É um jogador um ex-jogador, um profissional que eu nunca queria mais no Flamengo, de jeito algum, tá entendendo? Ele que vai trabalhar no Vasco, nos amigos dele, Palmeiras, mas no Flamengo não. Nunca mais, nunca. Se eu tiver alguma oportunidade, sempre vou recomendar contra, que ele nunca mais participe do Flamengo, que ele está mais interessado em atacar. Ficou 4 minutos atacando Jorge Jesus, uma explicação que era perfeitamente explicável, entendendo? Então esse tipo de passividade que o torcedor rubro-negro tem que ver um cara desse falando, e e fica tudo repetindo, não, foi o Vitinho que é morto, que não sei o quê. Não tinha tanto que fazer assim, ele nem entrou tão mal assim, como estou falando, entendendo? Podia ser um jogador melhor,
Tá entendendo? Mas o jogo estava difícil, foi um jogo difícil e foi o que quis ser feito. Agora o Flamengo vai. E o jogo foi difícil, tão difícil assim, porque o Flamengo estava em decadência física depois de 77 jogos, 73, 74, uma quantidade de. E o Mischa não rodava o elenco suficiente porque não confiava nas peças. Entendeu? Ele queria, entendeu? No ano que vem a estratégia tem que mudar um pouco. Tem que ter mais jogadores para rodar. E alguns jogadores novos estão chegando, que a gente vai falar isso em outro vídeo, como o goleiro, mas o goleiro não conta, mas o Luiz Henrique, que é justamente nessa posição. Vamos ver se você consegue, talvez, ter alguma oportunidade. Vinição, tá entendendo? Mas sobre isso é outro assunto. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. É questão de estratégia. Talvez quem não tenha gostado pode comentar aí embaixo. Se concordou, comente também. Se gostou, dá o like e subscreva. Tenha uma boa noite. Saudações rubro-negras.